Olá! Que tal aprendermos hoje a fazer uma trança em relevo? Qualquer tipo de máquina de tricô retilínea consegue fazer esse mesmo modelo. É usado no lado avesso do tecido, podendo ter margem ou não. Fazendo esse desenho com margem, ele realça ainda mais, faz uma moldura do desenho da trança em si. Essa é feita uma tira bem comprida, avulsa, aliás, 2 tiras. Você precisa ter 2 tiras prontas para começar o trabalho da trança. E é feito simples com um transportador. Vamos para a máquina? Primeiramente, faço 2 tiras bem compridas. Essa eu usei 5 agulhas. Ela ficou uma tira de 1 centímetro. Aqui eu mudei a linha de fundo para visualizar melhor, coloquei uma linha Que Amor, uma regulagem idêntica, mas se eu colocar em 5 agulhas, chamar 5 agulhas, não vai corresponder à mesma quantia que eu tenho aqui, ela encolhe um pouquinho. Vou colocar esse trabalho sempre em 4 agulhas, não em 5. Deixo uma agulha elevada, marco com uma caneta permanente ou no trilho, depois é fácil tirar caneta permanente. Então, faço uma marcação no meio, na agulha que é central, não vai ser colocado nada nela, e conto 4 agulhas para o lado, faço uma marcação, 4 agulhas para o outro, outra marcação. O trabalho vai ser no lado avesso. Vai ficar no lado avesso. Porém, as tiras, eu coloco elas no direito. Elas ficam no direito. Preciso de 2 tiras para fazer uma trança. Se você vai fazer 10 tranças, sempre coloca o dobro de tiras para o tanto de tranças que você quer fazer. Elas precisam ser individuais. Pego o transportador, uma laçada, coloco na agulha lateral a essa que está erguida. Viro o trabalho no avesso para mim aqui para apanhar, mas ele fica, depois de pronto, no lado direito. Coloco na agulha lateral ali e na 4ª agulha que está marcado aqui. Pego a outra tira, faço a mesma coisa. Uma laçada lateral aqui e outra para cá. São 4 pontos que são trabalhados. Mas eu não ponho as laçadas em todas elas. Eu só ponho uma na extremidade, a outra na extremidade. 2 carreiras. Nova laçada na mesma agulha que foi posto antes. A agulha central não ganha. Zero o marcador de carreiras para eu ter uma ideia de quantas carreiras eu vou fazer para virar, para formar a trança. Eu vou fazer de 10 em 10. Então, quando eu tiver no marcador 10 carreiras, faço a trança. Esse trabalho eu vi num canal de uma russa, aqui eu peguei errado, de uma russa chamada Nina. O sobrenome, me perdoem, eu vou dizer, não sei se está certo, Nina Nosnova. Ela mostrava feito na mesma cor, também dá, só que eu vou fazer em cores contrastantes para visualizar melhor. Gostei da ideia dela e quero mostrar para vocês testando também, porque essa é a primeira vez que eu faço tranças assim. Se ficar bom, vamos fazer vários trabalhos usando. Se não ficar bom, é uma experiência também que se tem. Mas eu acredito que fica perfeito. 10 carreiras, agora eu vou fazer a trança.
Como é que eu faço isso? Sempre vou fazer para o mesmo lado. Então, eu pego a da esquerda. Essa da esquerda vai ter pontos sendo colocados nessas 4 agulhas aqui. Não posso colocar a próxima alça, a próxima laçada, porque ela não aguenta, ela repuxa e quebra. Então, coloco ela sem espichar demais, engato a próxima laçada na agulha correspondente. Acho a agulha aqui, que corresponda também à mesma carreira, coloco aqui. Essa outra de baixo, que é a tirinha que nós estávamos fazendo, faço da mesma forma. Puxo, a agulha central eu vou deixar elevada para ela não me incomodar, para eu saber onde colocar. Ponho uma laçada aqui, formando a trança desse lado. E essa para cá. Quando chegar em 20, eu tranço novamente. Até lá, vou pondo laçadas nas laterais. Para quem não tem frontura, consegue fazer esse trabalho, que é um relevo, imitando aquelas tranças também feitas em frontura. Carreira número 20, tranço novamente. Pego sempre o mesmo lado. Coloco ela, acho a laçada. Ergo a agulha central para ela indicar ali a função dela, que é do centro. Outra laçada. O lado de cá. Não puxo demais, porque senão ele repuxa as laterais. Somente deito o trabalho, ele já está passado. Essas tiras foram passadas, então ela está firminha. Duas carreiras. E assim eu vou fazendo a minha trança em relevo. A blusa ou a peça vai ser usada no lado avesso. O trabalho vai ficando no lado avesso. Eu vou chegar mais em cima e já mostro ela pronta para vocês. E esse é o efeito da trança em relevo que nós fizemos, com as tiras em separado. Eu fiz uma tira bem comprida e precisa ser feito muito comprida em caso de uma blusa. Você não pode fazer a continuação dela no meio do teu trabalho. Então, tece bastante, passa, antes de realizar o trabalho da blusa em si. Esse é um efeito que fica no lado avesso, porque no lado direito não aparece nada. Poderia ser solto aqui agora, por exemplo, pontos na lateral, até embaixo, apanhado o ponto e feito um detalhe
remalhado, esse detalhe remalhado valorizaria ainda mais, faria uma moldura nessa trança em relevo. Outros desenhos também que ficariam bons aqui seriam vazados com transportador. Fazer, junto com a trança, enquanto você está apanhando as laçadas, fazer também desenhos vazados na lateral para serem usados como uma margem. Isso tudo agrega valor ao trabalho, certo? Dá a impressão que é um trabalho feito com agulhas, em tricô à mão. Essa é a nossa ideia para hoje. Bom trabalho!